volta para falar um pouco mais com vocês sobre a minha pesquisa sobre o medo. E dentro dessa pesquisa entra a ansiedade. As pessoas vivem muito isso, nós vivemos muito a ansiedade, né? E ela faz parte dessa área do medo, né? Muitas pessoas que fumam são extremamente ansiosas, porque o fumo é algo que elas buscam para que fiquem mais calmas, né? E por que elas não estão calmas? Porque elas estão ansiosas. O que ocorre diferente com o álcool. O álcool é mais para quando a pessoa está entediada, então ela foge do tédio bebendo. Bom, então vamos lá. Para isso a gente está usando o livro O Homem Integral, que é da série psicológica de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E esse é o capítulo 3 do livro, que fala sobre ansiedade. E Joana de Ângeles diz o seguinte pra gente: não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende às vezes a assumir um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência, esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. As constantes alterações da bolsa de valores, a compreensão dos gastos, a correria pela aquisição de recursos e a disputa de cargos e funções bem remunerados geram, de um lado, a insegurança individual e coletiva. Por outro, as ameaças de guerras constantes, a prepotência de governos inescrupulosos e chefes de atividades arbitrários, quão ditadores, os anúncios e estardalhaços sobre enfermidades devastadoras, os comunicados sobre os danos perpetrados contra a ecologia, prenunciando tragédias iminentes, a catalogação de crimes e violências aterradoras respondem pela inquietação e pelo medo, que graçam em todos os meios sociais como constante ameaça contra o ser e o seu grupo, levando-os à permanente ansiedade que deflui das incertezas da vida. Passando de uma aparente segurança que era concedida pelos padrões individualistas do século XIX, no apogeu da industrialização, para o período eletrônico, a robotização ameaça milhões de empregados que temem a perda de suas atividades remuneradas, ao tempo em que o coletivismo, igualando os homens nas aparências sociais, nos costumes e nos hábitos, alija os estímulos de luta, neles instalando a incerteza, a necessidade de encontrar-se sempre na expectativa de notícias funestas, desagradáveis, perturbadoras. Esvaziados de idealismo e compromissos, no sistema em que todos fazem a mesma coisa, assumem iguais composturas, passando de uma para outra pauta de compromisso com ansiedade crescente. A preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no grupo social sem identidade, nem individualidade. Tendo como modelo personalidades extravagantes que ditam modas e comportamento exóticos, ou liderado por ídolos da violência, como da astúcia dourada, o descobrimento dos limites pessoais gera inquietação e conflitos que mal disfarçam a contínua ansiedade humana. A ansiedade tem manifestações e limites naturais, perfeitamente aceitáveis. Quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física em graves danos para a vida.
O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas, reações diante das ocorrências do cotidiano. Mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. Não há, em realidade, segurança enquanto se transita no corpo físico. A organização mais saudável durante um período debilita-se em outro, assim como os melhores equipamentos orgânicos e psíquicos sofrem natural desgaste e consumição, dando lugar às enfermidades e à morte, que também é fenômeno da vida. A ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. A análise cuidadosa da existência planetária e das suas finalidades proporciona a vivência salutar da oportunidade orgânica, sem o apego mórbido ao corpo nem o medo de perdê-lo. Os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte física tranquilizam o homem, fazendo que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida, da qual ninguém se eximirá. Apegado aos conflitos da competição humana ou deixando-se vencer pela acomodação, o homem desvia-se da finalidade essencial da existência terrena, que se resume na aplicação do tempo para a aquisição dos recursos eternos, propiciadores da beleza, da paz, da perfeição. O pandemônio gerado pelo excesso de tecnologia e de conforto material nas chamadas classes superiores, com absoluta indiferença pela humanidade dos guetos e favelas, em promiscuidade assustadora, revela a falência da cultura e da ética estribada no imediatismo materialista, com o seu arrogante desprezo pelo espiritualismo. Certamente, ao fanatismo e proibição espiritualista de caráter medieval, que ocultavam as feridas morais dos homens sob o disfarce da hipocrisia, o surgimento avassalador da onda de cinismo materialista seria inevitável. No entanto, o abuso da falsa cultura desnaturada, que pretendeu solucionar os problemas humanos de profundidade, como reparar os desajustes das engrenagens das máquinas que construiu, resultou na correria alucinada para lugar nenhum e pela conquista de coisas mortas incapazes de minimizar a saudade, de preencher a solidão, de acalmar a ansiedade, de evitar a dor, a doença e a morte. Magnatas, embora triunfantes, proíbem que se pronuncie o nome da morte diante deles. Capitães de monopólios recusam-se a sair à rua para evitarem contágio de enfermidades e alguns impõem para viver ambientes asepsiados, tentando driblar o processo de degeneração celular. Ases da beleza cercam-se de jovens, receando a velhice, e utilizam-se de estimulantes para preservarem o corpo, aplicando-se massagens, exercícios, cirurgias plásticas, musculação, e não obstante acompanham a degeneração física, mental, ansiosos, desventurados. Propalando-se que as conquistas morais fazem parte das instituições vencidas, matrimônio, família, lar, os apaniguados da loucura creem que aplicam na velha doença das proibições passadas uma terapêutica ideal e olvidam-se que o exagero de medicamento utilizado em uma doença gera danos maiores que aqueles que eram sofridos. A sociedade atual sofre a terapia desordenada que usou na enfermidade antiga do homem, que ora se revela mais debilitado do que antes. São válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão ao lado da oração, geradora de energias otimistas e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz para uma vida realmente feliz, que baixe ao homem conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente. Bom, ficamos por aqui. Daqui a pouco eu volto. Um beijo a todos.